Qual a manta certa para colocar na sua casa? Manta aluminizada, Lã de vidro, lã de rocha, manta 3TC. telha sanduíche. Você está na etapa da cobertura da sua casa e não quer perder dinheiro colocando uma manta que não vai prestar, Mas também não quer gastar muito dinheiro em uma manta térmica que pode não ser a mais adequada para sua casa. fica com a gente até o final do vídeo, porque ao final desse vídeo eu te garanto que você vai saber qual manta térmica escolher e ainda mais, você vai saber até o preço. Então não perde nenhum minuto desse vídeo, nós precisamos todos os preços de todos os tipos de manta que nós vamos mostrar aqui nesse vídeo. Tudo isso para ajudar você na sua escolha. Então deixa seu like para compensar o nosso esforço e bora para as mantas. Existem mantas térmicas para parede, telhado, chão. As mantas que vamos mostrar nesse vídeo, algumas atendem para todos esses requisitos, outras não. Então assista o vídeo todo para não comprar a manta errada. O primeiro tipo de manta é a manta térmica aluminizada. Esse tipo de manta térmica é muito utilizado na maioria das casas aqui na nossa região, que é a região oeste do Paraná. Ela é formada por dois componentes principais, que são eles, a ráfia e o outro é denominado pelo fabricante como BOP ou BOPP, que é um polímero composto de alumínio que é grudado ali na ráfia por um processo de fusão. A ráfia que eu citei é a base da manta térmica. Se você não sabe o que é a ráfia, ela é aquele mesmo material daqueles sacos que costumam ser armazenado grãos nas casas de agropecuária. Juntando a ráfia e o polímero composto com alumínio, nós temos a manta aluminizada. Veja só, não é alumínio puro. Tem também dessas mantas de alumínio puro, mas vamos falar aqui da aluminizada, que é muito mais utilizado. Essa manta também é chamada de subcobertura, pois além do isolamento térmico, ela também é impermeável e pode ajudar se houver goteira. Mas, para ela funcionar nessa situação, precisa usar o contracaibro, que ajuda não só se houver goteira, como também na eficiência térmica dela, porque cria um bolsão de ar entre a manta e a telha e permite uma troca maior de temperatura, diminuindo ainda mais a temperatura embaixo do telhado. De todas as mantas que vamos falar aqui nesse vídeo, essa é a mais acessível, custa menos, em torno de R$5 o metro quadrado. Algumas marcas dão até 15 anos de garantia. Mas preste atenção, se a manta for muito mais barata que isso, não compre. Só use essa manta se for de excelente qualidade, pois a parte aluminizada pode soltar da ráfia e assim você perder o dinheiro, perder a mão de obra e ainda passar calor. Pontos positivos: leve, fácil instalação, preço, eficiência contra possíveis goteiras. E os pontos negativos é somente para telhado, apenas isolamento térmico, não é acústico e não é tão eficiente quanto as outras demais mantas que vamos falar aqui. A segunda manta que nós vamos falar é a manta de lã de rocha. Essa é uma das melhores opções de isolante térmico que o seu dinheiro pode comprar. E bota dinheiro nisso, hein? Ela tem um preço um pouco salgado comparado com a primeira manta, mas vale cada centavo. A manta de lã de rocha é feita em média com 75% de materiais reciclados a partir de rochas derretidas a mais de 1500 graus Celsius. Sendo assim, ela aguenta aí pelo menos 200, 300 graus Celsius. Até mais, né? Porque muita gente usa ela para isolar em contato quase direto, né, com o fogo. Falando nisso, ela também não pega fogo. Além de excelente isolante térmico, ela também é isolante acústico e ainda é impermeável, por isso não dá condensação. O chão da sua casa, se a sua casa for isolada com lã de rocha, não vai acontecer de o chão ficar todo suado em dias com grande variação de temperatura. Quando dá aquela chuva, depois dá o sol e o chão fica todo suado. E por ser feita de rocha, ela dura uma vida toda. Você pode usar a lã de rocha no chão, nas paredes e no teto. O preço do metro quadrado fica em torno de R$25 a R$100. Isso acontece porque ela tem várias espessuras, aí dependendo do seu projeto, da sua necessidade e o quanto você tem de diferença de temperatura entre a temperatura que você quer isolar de fora, você vai usar uma camada maior. Vamos listar os pontos positivos e negativos. Os pontos positivos: excelente isolante térmico e acústico, impermeável, não queima, é sustentável e pode ser usado em qualquer lugar e dura uma vida toda. Pontos negativos: preço e o peso. Ela não é tão leve como a primeira manta que nós falamos. Por isso, se você for usar sobre um forro de PVC ou alguma coisa assim, você tem que fazer um reforço ali, né? Porque ela não é tão levinha. Ela
tem várias espessuras, né? Se você for usar uma espessura até um pouco maior, ela vai ser mais pesada. Quanto mais espessa, mais pesado. É claro, né? Vou falar agora da lã de vidro. Essa também é um dos melhores isolantes térmicos que seu dinheiro pode comprar. Também tem um preço um pouco salgado, mas vale cada centavo. Ela tem aspectos físicos de fabricação e de eficiência bem parecido com a lã de rocha. Pode até mesmo confundir uma com a outra aí, se não tiver muito conhecimento sobre elas. Também é feita com materiais reciclados, em média 25% é derretida a partir de areia e vidro, derretidos a mais de 1.500 graus Celsius também. Sendo assim, ela aguenta de boa pelo menos a metade dessa temperatura. Ou seja, a lã de vidro também não pega fogo. Além de excelente isolante térmico, também é um excelente isolante acústico e ainda impermeável. Voltando aí, a lã de rocha ela também tem o mesmo efeito caso seja aplicado no piso, aquela questão do piso suar e tudo mais. Além de ter uma durabilidade muito parecida com a lã de rocha. E você pode usar no teto, nas paredes, no chão. E o preço do metro quadrado fica entre 15 a 100 reais o metro quadrado. Também entra na questão da espessura dela, assim como a lã de rocha. Porém, ela já é um pouco mais acessível que a lã de rocha. Pois a lã de vidro, assim como a lã de rocha, é fabricada em várias espessuras. 38 mm, 50 mm, 100 mm, aí vai variar muito da sua aplicação. Ponto positivo dela, não agride o meio ambiente por ser fabricado com 25% de materiais reciclados. É estéril, não fornece a proliferação de fungos e bactérias no ambiente. A quarta manta que vamos falar é a manta térmica 3TC. Segundo o próprio fabricante, o 3TC isolamento é uma solução completa e isolante térmico que inova ao lidar com 3 formas de transferência de calor. Ele utiliza a eficiência do poliestireno expandido, EPS, material mundialmente difundido no isolamento de construções para atuar contra a condução térmica. Também possui 2 camadas de polímero refletivo, uma em cima e outra embaixo, uma de cada lado, que barra 97% dos raios infravermelhos, atuando contra a radiação térmica. Para combinar a alma de EPS e o polímero refletivo em uma única estrutura, o 3TC conta com uma avançada técnica patenteada que combina as camadas do produto, formando uma cobertura flexível, impermeável e contínua. Essa cobertura veda o ambiente e impede a entrada de vapores, que dificulta a transmissão de calor por convecção. Isso tudo segundo o fabricante. Falando de forma mais simples, o 3TC é composto por 2 películas refletivas, tipo uma manta daquela que falamos, uma de cada lado, e um isopor de 10 mm no meio. Falando de isopor, o EPS que o fabricante usa, ele garante que é anti-chama, mas nós temos alguns vídeos aqui no próprio YouTube de uma manta, supostamente o 3TC, pegando fogo. Então, se você se interessar pelo 3TC, dá uma pesquisada, procura bastante saber sobre isso, para ter certeza que é a melhor opção para você. O preço do 3TC é de 30 a 50 reais, varia aí de 30 a 50 reais o metro quadrado. Os positivos: ótimo isolante térmico, acústico, leve, impermeável, fácil de ser instalado, pode ser utilizado em telhados e paredes. Pontos negativos: preço, não é o isolante mais caro, mas está longe de ser o mais barato. Porém, se ele cumpre tudo o que promete e durar muitos anos, o preço não seria tão negativo assim. Mas colocamos aqui porque ele tem um preço bem salgado até, parecido com a lã de rocha ou lã de vidro. Porém, ao invés de você utilizar uma cobertura de telha de fibrocimento, de telha de barro, de telha de concreto, e colocar alguma dessas mantas das quais já falamos nesse vídeo, você pode pensar em cobrir sua casa com telha termoacústica, a famosa telha sanduíche. Mas será que ela funciona mesmo? Será que ela é a melhor opção para você? Será que vale a pena? Vamos ver qual é a dessa telha sanduíche? E se você achou caro a lã de rocha, lã de vidro e o 3TC, se prepara para a telha termoacústica. Brincadeira! Se você comparar a telha sanduíche com a telha de fibrocimento, por exemplo, no mano a mano, sem considerar que a sanduíche termoacústica já vem com isolamento termoacústico, por isso mesmo ela tem esse nome. Se você não considerar a manutenção de uma e a de outra e só comparar o preço, é claro que a telha termoacústica vai ser muito mais cara. Mas se você colocar em jogo todas as variáveis, vai ver que a telha termoacústica não é tão cara. Mas e aí?
compensa cobrir a casa com telha termoacústica? Bora descobrir? Existem dois tipos de telha termoacústica. A telha com poliestireno expandido, que é o EPS, o famoso isopor, e o de poliuretano, que é o PU, como é maiormente conhecido. Ambos esses dois tipos de telha têm a mesma função, que é manter o conforto térmico dentro da sua casa. Mas elas têm algumas diferenças importantes que podem influenciar a sua escolha ao construir a sua casa. Telhas de poliuretano, por exemplo, elas mantêm a casa quente no inverno e fresca no verão, porque tem um material isolante muito bom. São fortes e duram muito tempo. Eles não se movem facilmente. Essas telhas são leves, então você não precisa de uma estrutura de suporte pesada. E já as telhas de isopor EPS também mantêm a casa com uma boa temperatura, mas são um pouco menos eficientes do que a de poliuretano. São leves, o que facilita a instalação, assim como a de PU. No entanto, o isopor EPS é apenas colocado entre as telhas metálicas, então pode se mover mais facilmente. É importante saber que o isopor EPS não é seguro em caso de incêndio. Agora, vamos falar sobre as vantagens e desvantagens gerais das telhas de isolamento térmico. As vantagens desse tipo de telha: elas ajudam a economizar dinheiro na conta de energia, porque você não vai precisar ficar usando outras fontes de calor ou de ar fresco para manter a temperatura do ambiente, porque ela mesma já faz esse trabalho. São fortes e podem resistir ao vento e ao granizo muito bem. Permitem que você tenha um telhado com inclinação baixa, inclinação caída, ou seja, menos patibanda. Podem ser feitas sob medida para o telhado da sua casa, ou seja, folhas grandes. Não precisa estar colocando várias folhas, justamente porque ela é mais leve. Não deixam a água da chuva entrar, ou seja, é metálica, não vai ter infiltração jamais. São leves, o que facilita na construção, ajuda bastante, e você pode adicionar iluminação facilmente. Já os pontos negativos: algumas telhas de isopor podem fazer barulho quando chove ou está muito calor, por causa da diferença de dilatação entre o EPS e o aluzinco. Telhados com uma inclinação baixa podem tornar o som da chuva mais alto, porque a água da chuva vai pegar em um horizontal muito forte. E as telhas EPS não são seguras em caso de incêndio, como já foi citado. E agora vamos para o preço? Essa parte é a melhor. Telha sanduíche EPS, de 60 a 120 reais o metro quadrado, tá bom? Então, uma telha geralmente ela faz a cobertura de 1 metro, então cada pedaço de 1 metro de telha vai variar nesse valor aí. Telha sanduíche de PU, de 80 a 150 reais o metro quadrado, né? Um pouquinho mais caro do que a de EPS. Essas variações de preço se dá pela quantidade, modelo e fornecedor que você irá comprar. Geralmente, quanto maior a quantidade, melhor fica o preço. Depende também muito da sua região. Concluindo, a telha sanduíche de zinco com EPS ou PU é uma boa opção. É uma excelente opção para você utilizar como isolante térmico da sua casa e como cobertura, porque ela vai ter uma baixíssima manutenção, ela vai durar muitos anos sem precisar de manutenção ou pouquíssima manutenção. Ela vai custar sim mais do que outros tipos de telha, se você for comparar simplesmente o fato da telha, né, não isolante térmico. Mas se você colocar isolante térmico, tempo de uso, manutenção, se você for colocar que ela já tem isolante térmico e for adicionar nas outras um isolante térmico bom de qualidade, manutenção e mais outras coisas, ela vai ficar um preço muito parecido, então ela compensa muito. Se você quer ter menos dor de cabeça com manutenção, ela é uma boa opção. Só tem a questão de o EPS não ser tão seguro contra incêndio, assim, mas muita gente utiliza e não tem tantos relatos de acontecimentos por isso. Mas se você quer ser mais precavido, você pode usar a telha de PU, que ela é mais eficiente nessa parte. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com aquele seu amigo que está construindo, que esse vídeo vai ajudar ele também. E quer aprender como instalar a manta térmica? Assiste esse vídeo que está aparecendo aqui na tela e nos vemos lá.